Agora nós vamos falar sobre serviços estratégicos e eu quero começar te fazendo uma pergunta que é: o que te diferencia das outras assistentes virtuais do mercado? Ou seja, quando o cliente está procurando assistente virtual, o que vai fazer ele escolher você e não outra? E essa é uma das perguntas que a maioria das vezes elas não respondem com honestidade. E a resposta que eu já trago para você aqui na lata é: o que vai te diferenciar é a forma como você apresenta a sua proposta e a forma como você realiza o seu entregável. Essas coisas mudam completamente a percepção de valor do cliente no seu trabalho, tá? E aí, falando o que é uma entrega estratégica versus uma entrega completamente operacional. A maioria das assistentes virtuais, elas entregam só o operacional, que é responder mensagem, organizar a agenda, emitir nota. Isso é o mínimo, tá? Que o cliente vai esperar ali de ti. E o que diferencia uma AV de alto valor é a entrega de visão estratégica sobre o negócio do cliente. O que isso significa na prática? Você enviar relatórios mensais com resultados, tá? Você enviar áudios estratégicos, periodicamente você manda um áudio ali com uma mensagem, com ideias, com percepções e sugestões baseadas no que você acompanha do dia a dia do seu cliente, porque você mais do que ninguém está por dentro da operação dele, consegue identificar gargalos para trazer sugestões de melhorias aí para esse cliente. É importante que você também entregue um CRM para ele, né? Então você conhece o cliente do cliente, né? Você acompanha padrões de comportamento ali e aí você pode trazer insights sobre como melhorar o atendimento, a retenção. Então, só de você, tá? Aplicar esses 3 serviços aí na sua entrega para o seu cliente, já vai te tornar uma assistente virtual estratégica e não mais só operacional. É de fato ter um olhar mais aprofundado, é escavar mais sobre o negócio do cliente. E lembra que a gente falou das pirâmides? Quando você, da pirâmide organizacional, quando você está muito ali na operação, no operacional, você não tem tempo suficiente para pensar estratégico. E desde pensar estratégico no seu negócio até para o negócio do cliente, entende? Então, quando você passa a ter essa visão mais estratégica para o negócio do cliente também, ele vai te valorizar muito mais e ele vai ter uma percepção de valor muito maior sobre você. Agora, entrando na parte de portfólio, né, que também é uma parte muito importante para agregar valor e para que você consiga vender os seus serviços aí de forma estratégica, você vai precisar se fazer 3 perguntas para revisar o seu portfólio e deixar ele o mais estratégico possível. Então, vamos fazer aqui um exercício, tá? Pega aquela lista de serviços que a gente definiu e para cada um desses serviços você vai se fazer a seguinte pergunta: esse serviço está sendo cobrado pelo valor que gera ou pelo tempo que consome? 2. Existe alguma entrega que eu faço hoje de forma bônus, sem cobrar, que poderia virar um serviço formal? 3. Quais serviços complementares eu poderia adicionar para aumentar o meu valor percebido, tá? Se faça essas 3 perguntas, tá? E aí você vai conseguir identificar ali, né, tanto nos contratos de clientes que já estão rodando hoje na sua empresa, tanto para conseguir vender serviços de forma estratégica para novos clientes, quais são os serviços que você poderia agregar valor e aumentar a precificação e também se posicionar de uma forma estratégica, tá? E aí, agora falando um pouquinho sobre como aumentar o contrato sem que você trabalhe mais horas, tá? Um dos maiores erros aí na hora de precificar é achar que para ganhar mais você vai precisar trabalhar mais. Mas na verdade não, tá? Você pode aí aumentar o valor do seu contrato de 3 formas, sem necessariamente aumentar a quantidade de horas. O primeiro é formalize as entregas estratégicas, ou seja, adicione, tá, entregas estratégicas que você já faz hoje, mas que não cobra, como um relatório mensal, por exemplo. Então, às vezes você está rodando aí um cliente que você ainda não implementou o relatório mensal, vale pensar se você não pode começar e ofertar para ele um relatório mensal, você começa a fazer e aumenta o seu contrato com ele por conta desse adicional, tá?
Uma segunda forma é estruturando melhor a apresentação do que você já entrega, porque muitas vezes o cliente não sabe tudo que você faz. Você faz um monte de coisa ali nos bastidores que ele nem sabe, então apresenta isso para ele, tenta também aumentar ali o seu valor de contrato, porque você faz muito além do que ele sabe ou do que estava acordado no contrato a princípio. E o terceiro ponto é criando pacotes que combinam serviços de forma estratégica. Ou seja, você pode aumentar o seu ticket sem multiplicar a sua operação, tá? Agora, vamos falar sobre aquele cliente que chega sem estruturação nenhuma. É um cliente completamente bagunçado, tá? E aí você pode implementar o que eu chamo de cobrança de setup, tá? O que que é isso? Um cliente, quando ele chega no absolutamente cru, sem processo nenhum, sem organização, sem nada estruturado, a carga de trabalho no primeiro mês que você vai ter que desempenhar ali para organizar toda a estrutura daquele cliente é muito maior. Então você vai precisar mapear os processos dele, organizar documentos, criar manuais, estruturar CRM e aí infinitas coisas. E isso tudo é trabalho real e precisa ser cobrado. Tá? Então, eu chamo de cobrança de setup, ou cobrança de implementação, ou cobrança de estruturação inicial, de fato, quando o cliente chega muito desorganizado, e aí no primeiro mês de contrato com ele, você pode propor a implementação e estruturação por um valor a mais. Tá? E isso é super aceitável no mercado, porque se esse profissional ele fosse contratar um especialista para estruturar CRM comercial, implementar novas ferramentas ou fazer uma estruturação comercial ali para ele, ele ia pagar uma fortuna para esses profissionais. E você vai entrar no negócio do cliente e vai ter que organizar isso de qualquer forma. Então não tem nada mais justo do que de fato fazer essa cobrança de setup inicial quando o cliente chega extremamente cru. E aí nos próximos meses você segue aí com a sua cobrança do valor fixo mensal normalmente, tá? Agora, ações práticas do que você vai precisar fazer. Primeiro, revisar o seu portfólio atual, entender ali os serviços, né, que você está prestando, se tem algo que você pode usar como diferenciação para agregar valor e aumentar o seu valor de contrato. Quais entregas estratégicas você vai adicionar para aumentar o seu valor percebido e também pensar em outras formas de precificação, tá? Como uma estruturação do processo comercial, como implementação de ferramentas para o seu cliente, como estruturação de processos e criação de board no Notion, tá? Existem várias formas aí de você conseguir vender mais serviços para o seu cliente para além do valor fixo mensal. Então, faça esse exercício, entenda aí no seu negócio hoje o que você pode agregar valor para cada vez mais ir aumentando a sua precificação e se posicionar como uma vez estratégica.